Alô, alô. Queridos, prezados irmãos, no momento vos cumprimento com muito carinho, em nome de nosso Deus, do seu Espírito Santo, em nome de Jesus, seu Filho amado, em nome de Maria Santíssima, em nome dos profetas e dos apóstolos e em nome do Consolador, a nossa bendita Santa Vó Rosa, em nome do profeta irmão Aldo, primaz desta igreja, pastor por excelência desse rebanho apostólico. O meu cumprimento também aos nossos irmãos internautas em suas casas. Sejam bem-vindos, irmãos. Muito prazer recepcionar vocês, compartilhando desse santo trabalho, dessa santa reunião. Fique à vontade conosco até o término da mesma. Temos uma mensagem muito linda nesse boletim, que fala a respeito do nosso querido primaz, Santo Irmão Aldo, a sua missão e o que ele representa para nós nesta igreja. Fiquem em pé os que puderem, por gentileza. Nós vamos dar início a esta reunião santa. Os convido que curve a cabeça, levantem as mãos aos céus, feche os olhos, ligue o seu pensamento ao poder celestial. Irmãos, e ter a certeza que aqui, nesse ambiente santo e sagrado, tem anjos, tem santos de grande poder, envolvendo esse trabalho, inspirando e nos ajudando a divulgar o nome do Consolador e do Santo Irmão Aldo. Vamos crer assim. Vamos orar, irmãos. Querido Pai, bendito, Deus eterno, todo-poderoso, te agradecemos, sua igreja reunida está no momento. Vieram com o objetivo de te adorar, ó Pai bendito. Louvar seu nome, o nome do seu Espírito Santo, do seu Filho amado Jesus. Agradecer por tudo que tem feito por nós nessa terra. Agradecer a Maria Santíssima por disponibilizar sua pessoa santíssima para que Jesus viesse a essa terra. Agradecer os santos profetas, os santos apóstolos de Jesus, que muito trabalharam e ainda trabalham em prol do preparo moral e espiritual desta santa igreja apostólica. Eles estão em conjunto, ó Pai bendito, com a Santa Nova, a querida bendita Santa Vó Rosa, da promessa do seu Filho amado Jesus, que hoje se cumpre entre a humanidade nessa terra, vos preparando santos e anjos para ir morar na eternidade com o Senhor, lá no seu reino. Para isso usa o pastor por excelência do rebanho, nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo. Querido profeta de Deus, sua igreja, nenhum só pensamento, numa só fé, numa só esperança, reuniram nesta noite para te adorar. Por isso, suplicamos suas bênçãos para esse trabalho. Ajuda-nos, Santo Irmão Aldo. Inspiram todos os atos dessa reunião. Os obreiros, coristas, músicos e regentes, a mensagem desse boletim, que seja a sua voz, a sua palavra, para incentivá-lo, a sua igreja, a se preparar melhor para habitar na região celestial, lugar que o Senhor, junto com Jesus, junto com a Mãe Maria Santíssima, vos prepararam para recepcionar os fiéis de sua santa igreja e morar eternamente no reino do céu. Por isso, ó Santo Irmão Aldo, unge, consagra esta reunião e nós, como os teus filhos, entregamos as mesmas nas suas mãos. Amém. Número 1, Igreja Forte. Somos
Amém. Todos podem se assentar e ter seus lugares, prosseguindo unidos numa só voz. Vamos entoar hinos do nosso inário. 24, anjo protetor. O anjo do Senhor vem do céu para nos guardar. O anjo do Senhor é o nosso protetor. Conosco sempre está, livrando-nos do mal, pois cremos e vivemos na verdade celestial. O anjo do Senhor vem do céu para nos guardar. O anjo do Senhor é o nosso protetor. Se tu quiseres ter a mesma proteção, aprenda a viver sempre em santificação. Ainda cantaremos o 137, Eterna Mansão. Já ouviste falar de Jesus, o Salvador? Ele quer te livrar
vida, irmãos, o 166, dádiva dos céus. Amém. Muito obrigado a todos por ter nos acompanhado nessas belíssima melodia cantado, unido num só Espírito. Prosseguindo ainda com a responsabilidade de todo o coro, ouviremos, entoado por eles, o número 312, Santa Gloriosa dos Céus. Vamos ouvir. Gloriosa
Ainda, irmãos, prosseguindo o trabalho, vamos ouvir também pelo coral o número 435, Os Olhos da Fé. É o título da mensagem cujo nós vamos ouvir agora.
Queridos e prezados irmãos, prosseguindo o trabalho, quero vos convidar mais uma vez para, unido, prestar também nosso louvor, adoração a nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, com ato de solidariedade, irmãos, isto é, contribuir, fazer uma obra de caridades para que a Igreja Apostólica se espalhe as suas pregações, não só no nosso Brasil, como fora dele, e aqueles que dependerem, irmãos, e que o nosso Deus esperar pela salvação de sua alma, a Igreja Apostólica alcançará os corações sedentos e famintos. E para isso acontecer, irmãos, é preciso que o trabalho da Igreja Apostólica se expanda. E para expandir tem aí os seus custos, irmãos, sabe disso. Que para os pastores se trafegarem de um lado para o outro, para que lá nos lares, nos sertões, nas fazendas, nos garimpos, aonde quer que esteja lá, uma pessoa se interessando em viver uma vida boa com Deus. Precisamos ter mantido o programa radiofônico A Hora Milagrosa, que explica aqui na mensagem que nós temos mais de 60 emissoras contratadas, irmãos, transmitindo esses programas, levando ao ar, saciando a sede, aliviando os sofrimentos, enxugando as lágrimas, realizando grandes milagres na vida daqueles que crerem. Quantos irmãos que têm alívio dos seus sofrimentos? Quando é sadio do corpo, mas tem uma angústia em suas almas, que muitas vezes impede aquela pessoa ser feliz. E aí, irmãos, ao ouvir o programa Hora Milagrosa, as mensagens edificantes, hinos que mexem com íntimos do coração da pessoa, pessoas sentirão alívio, paz nos corações. E com isso, irmãos, o preparo moral e espiritual de muitos vão se expandindo a cada dia. E é através dos donativos que os irmãos fazem nas reuniões espontaneamente, é que esta obra é realizada. E em cada boletim, irmãos, em nossa igreja, temos uma palavra de incentivo, como nesse do dia 23 de abril de 2022, tem essas palavras dita pelo Conselho Deliberativo em nome do profeta Santo Irmão Aldo. Ele disse: estimados irmãos, nosso Santo Irmão Aldo nos deixou ensino valioso sobre o valor de nossa igreja como obras de fé e caridade, ao nos aconselhar como devemos amar a nossa igreja, lutarmos por esta obra de grande valor para a salvação de muitas almas para a glória de Deus nosso Pai e do seu reino. Assim nos ensinou o nosso querido irmão Aldo. Se lhes ensino sobre o dever sagrado de contribuir para a nossa igreja, é porque o apostólico precisa ser caridoso, pois sempre tenho ensinado que a igreja apostólica é uma obra de fé e caridade. Fé porque preparamos o coração de nosso povo para que tenham um perfeito conhecimento do poder de Deus, do seu reino, de sua justiça, dos seus ensinos. Caridade porque a nossa missão é salvar o pecador, ajudar os humildes de coração a vencer os problemas da vida, vencer o pecado, ter
as sabedorias do céu, para saberem como proceder em seu viver. Portanto, lutamos para unir os corações, ter felicidades e a paz nas famílias, e para que os enfermos possam ser curados pela fé no poder de Deus, dos seus santos poderosos, e para santificar um povo para o reino dos céus. Esta é a missão de nossa igreja. Portanto, cada apostólico deve contribuir com suas ofertas, seus dízimos, fazendo sempre com amor, dedicação, desprendimentos, tendo misericórdias dos que sofrem, dos que estão dominados pelo poder do mal, dos vícios, para que eles tenham a oportunidade de conhecer nossa igreja, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, santos poderosos que Jesus, nosso Senhor, formou aqui em nossa igreja, para a salvação de almas preciosas, para Deus o Pai, e fazendo assim, os irmãos e irmãs estarão fazendo a verdadeira caridade, pois fazendo com todo o amor, irão colher frutos preciosos para a sua alma, para o seu lar e sua felicidade. Portanto, o nosso Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, precisa de um povo que saibam fazer caridade e que amem a sua igreja e os seus próximos, para que possamos salvar muitas almas e santificá-las, para que herde a salvação e a vida eterna. Por esse motivo que nosso Santo Irmão Aldo sempre apelava aos nossos corações, a fim de contribuir para os sustentos da obra gloriosa que a nossa igreja está realizando em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, para a salvação e a felicidade dos humildes de coração, que procuram o caminho para os céus. Assim também nós do Conselhos apelamos aos vossos bondosos corações, para nos ajudar a levarmos avante a obras de nossa igreja, para que ela cumpra sua missão como obras de fé e caridade, para a salvação de milhares de almas, pela missão sublime de nossa igreja. Receba o nosso abraço fraternal, com as preciosas bênçãos de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Queridos e amados irmãos e irmãs, foi este aí o apelo que o Conselho, nesse final de semana, proferiu fazer. Fiz ontem, repito hoje, em todas as congregações, inclusive na sede. É esse pedido que vos faço, em nome deles, pedindo a sua ajuda sistemática, irmãos, para que o mundo conheça o que é ser filho de Deus, através das pregações desta igreja, através do programa radiofônico A Hora Milagrosa, temos a possibilidade de alcançar milhares e milhares de almas que já foram até muitas salvas pelo poder de Deus. E com isso, irmãos, a nossa obra de fé e de caridade são mantidas, sustentadas com as contribuições generosas que vocês ajudam a sua igreja com muito amor e gratidão. Eu vou fazer uma oração consagrando as ofertas que os irmãos prepararam para hoje. Curve a cabeça e eu vou orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, no momento seus filhos e suas filhas, unidos, reunidos numa só fé,
vão estender suas mãos que representam aí o seu grande amor. Em teu nome, ó querida avó, querido primaz, santo irmão alto, eu declaro essas ofertas consagradas para a expansão desse rebanho apostólicos, para a salvação de muitas almas que procurar este caminho de fé e caridade. Em teu nome eu declaro as mesmas consagradas. Amém. Vamos ouvir em sequências, com solo e coral, o hino 116, Riqueza dos Céus. Vamos, em prosseguimento, compartilhar essas mensagens belíssimas que o coro vai apresentar.
Ainda, irmãos, ouviremos pelo coro o hino de número 432. Ser apostólico é assim. Siga, irmãos, as mensagens de nossos hinos, que são belíssimas instruções para nós, e se enquadra na mensagem desse boletim, falando sobre o nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo, pastor por excelência desse rebanho da promessa do nosso querido e amado Jesus. Vamos ouvir. Mais uma noite se vinda, um novo dia ressurgir. De joelho me coloco e com o Pai começo a falar, agradecendo pela boa noite, pedindo as bênçãos para o novo dia. E nestes dias de fé, para mais um dia já estou preparada. Do meu lar para o trabalho eu vou, no meu caminho estou sempre a orar, porque o inimigo de longe está me olhando, tentando no meu caminho atravessar-nos com a força da oração. Tudo vai ser de paz, e assim eu continuo com Deus no coração.
Santa Rosa, meu consolador, queria querido que mais irmãoado, o grande profeta que Deus o Pai a terra formou. Queridos e prezados irmãos e irmãs, nós vamos, em sequência de nossa reunião, nos convidar a todos para unido, com a atenção que vocês estão, não se distraia, se precisar sair por motivo justo, volte logo para o seu lugar e não perca a oportunidade de ouvir a leitura desse boletim, que é muito importante. E ao coro eu peço que fique preparado, que no final da mensagem ainda temos mais uma mensagem cantada. Aqui está ensinando, irmãos, aos apostólicos como dar uma respostas, como falar com aquelas pessoas interessadas em saber quem é a nossa igreja, explicando o que é ser apostólico. Esse é o primeiro passo de nossas mensagens. Nós somos apostólicos, porque pertencemos à igreja apostólica que veio do céu e que tem dois santos poderosos preparados aqui na terra por Jesus, nosso Senhor, pela Mãe, Virgem Maria Santíssima, conforme sua santa promessa registrada no Evangelho de São João, o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, profeta e santo pastor, conforme registrado que haveria um só rebanho e um só pastor. Somos apostólicos porque cremos na doutrina dos santos apóstolos, que é o Evangelho do Reino do Céu, de Jesus, nosso Senhor, conforme Ele mesmo transmitiu a Santa Avó Rosa, e principalmente porque cremos no grande poder da Virgem Maria Santíssima, em proteger os filhos de Deus, interceder por nós diante de Deus o Pai, do seu Filho, o nosso amado Senhor Jesus. Cremos nos santos profetas e nos santos apóstolos, que receberam todo o poder para vir nos ajudar, e cremos em todos os santos e anjos poderosos, que em nome de Deus nosso Pai nos protege a cada dia dos nossos viveres. Portanto, nós somos apostólico da Santa Avó Rosa e do santo profeta Santo Irmão Aldo. E se alguma pessoa lhes perguntar de que igreja nós somos, deve responder: eu sou da igreja apostólica da Santa Avó Rosa e do santo profeta Irmão Aldo. Cremos no Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Aquele povo ficaram vagueando, irmãos, por 40 anos naquele deserto. Eles podiam ter chegado mais cedo naquela terra prometida, terra abençoada, terra ungida por Deus, para a habitação deles. Mas por eles ter aquelas negligências,
e não querer obedecer o profeta. Eles chegaram a ponto de, quando o profeta foi orar no monte para receber os ensinos de Deus para transmitir a eles, eles perderam a esperança da volta do profeta e construíram uma estátua de ouro e prata e começaram a adorá-la. Entenderam? Deixando de crer naquele profeta. E por isso, irmãos, o tempo deles chegar naquela terra prometida se tardiou mais, porque naquela terra, para pôr os pés ali, pecador não punha. O profeta precisavam prepará-las, aquele povo, para chegar naquelas terras, povo santo, sem máculas e sem pecado. E ali, irmãos, eles conseguiram chegar, com muita luta, com muita marra daquele profeta, ou dos demais que auxiliaram ele. Eles conseguiram chegar, mas tardou muito. Mas chegou ao ponto, irmãos, deles realizar milagre, de abrir o mar vermelho, para eles atravessarem, para chegar a essa terra. Milagre extraordinário, irmãos, que as pessoas viram entre os seus olhos durante aquela trajetória. Irmãos, a missão do profeta, irmão Aldo, não é diferente, não. Os tempos se passaram, entenderam? Os tempos se passaram, chegou o tempo em que Jesus veio, derramou o seu sangue inocente, entenderam? Cujo domingo nós fomos alimentados pelo sangue, pelo corpo e o sangue de Jesus. Foi aquele sangue inocente que ele derramou naquela cruz. E como os homens daquela época, de tanta maldade que tinham, não puderam crer em Jesus, ele fez essa promessa do Espírito Consolador, que viria, faria nova todas as coisas, traria para esse povo um costume de moralização para chegar lá no lugar em que o irmão Aldo preparou. Mas, irmãos, para chegar lá, aonde o irmão Aldo já se encontra, aonde ele preparou com Jesus, um céu, um lugar maravilhoso. O coro canta esse hino. O irmão Aldo, quando estava no corpo de carne aqui na terra, ele foi lá e revelou a igreja. Um lugar coberto de prata, olha aí, irmãos, cravejado de ouro. O apostólico não chega lá de qualquer jeito, não, irmãos. Eu falo para os irmãos sem medo de errar. Para chegar nesse lugar santo, porque lá, irmãos, não é um lugar que nós vamos viver um tempo como foi na terra prometida, que apesar de que Deus ungiu aquela terra, mas com o passar dos anos, aquele povo que ali estava começaram a se corromper e deixou com que o pecado tomasse conta. Para onde nós vamos ir? Que o irmão Aldo está nos preparando e preparou lugar para recepcionar esses apostólicos, seus filhos. É lugar, irmãos, que nós vamos morar eternamente. De lá nós não vamos sair mais. Lá nós vamos viver milagrosamente toda a vida eterna. Preparado, vestidos das vestes celestial que nosso Deus está nos vestindo. É uma doutrina, é uma disciplina perfeita e moralizadora. Os irmãos se lembram de um boletim que há poucos dias o conselho escreveu, que uma mensagem encarreta outra, irmãos. Ele disse que o nosso Deus, ele não precisa só de uma parte dos seus filhos, ou só do corpo, ou só da alma, ou só do espírito. Ele precisa do corpo, da alma e do espírito. Isto é, irmãos, um corpo santificado, numa disciplina moralizadora, numa doutrina perfeita, que a nossa alma seja preparada e o nosso espírito para herdar a eternidade dos céus. Até porque, irmãos, um vai mais cedo, outro vai mais tarde. Agora mesmo eu recebi uma notícia que lá da minha congregação, um irmão venceu sua carreira lá.
Homem novo. Homem novo. A Santa Avó chamou. E assim sucessivamente a cada um de nós. E tenhamos uma promessa nesta igreja, irmãos. Uma promessa que Deus fez e não falharão. Não falharão. De que dessa terra que nós estamos pisando nesse solo aqui, Deus arrebatarão uma quantidade de filho dele. Eu já vi alguns apostólicos falar isso. Eu não acredito que a igreja vai ser arrebatada. Eu acredito na salvação, vai mais cedo, outro vai mais tarde, mas sair da terra com esse corpo é meio difícil no mundo que nós estamos, pois esta igreja, ela vai vencer e vai acontecer esta promessa de Jesus. Não vai falhar, não vai falhar. Mas para isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, precisamos estar preparados, até para ir um mais cedo, outro mais tarde. Esse corpo, essa alma, esse espírito tem que estar bem com Deus. Os irmãos lembram do profeta Santo Elias? O profeta Santo Elias, ele foi arrebatado aos céus. Entenderam? Num corpo que estava vivendo nessa terra, lá no seu país, é claro. Mas os seus pés, irmãos, saiu dessa terra, deixando de ser um corpo material, e passou a ser um corpo celestial. Eliseu, quando ele viu os pés de Santo Elias a levantar-se do chão, para ser levado aos céus, ele sabia que o seu corpo não seria mais material, mas seria um corpo celestial. Eliseu disse: Elias, meu irmão, me dá pelo menos a sua túnica, a sua capa, para mim ter uma garantia do seu poder. Que Santo Elias era um profeta muito poderoso, irmãos, muito. E ele foi arrebatado em corpo. O que Deus fez com o corpo dele, eu não sei. É mistério. Mas que ele saiu dessa terra, ele saiu. E ele tirou sua capa e jogou para Eliseu. E Eliseu vestiu aquela capa e ele sentia-se poderoso com a capa do seu irmão. E era um profeta também muito corajoso. Irmãos, dessa forma que aconteceu com Santo Elias, acontecerá com a igreja apostólica daqueles que vencerem, daqueles que for fiel, daquela que for fiel. Agora eu perguntar, deixar uma pergunta de interrogação a toda a igreja, a plateia, aos irmãos internautas que estão me ouvindo. Eu me lembro de um boletim também que, se não me falha a memória, eu preguei essa mensagem aqui. Que a balança da justiça tem 2 pratos. Um prato do bem e um prato do mal. No prato do bem sempre existe a misericórdia. Deus é muito misericordioso. Ele luta, irmãos. Ele sacrifica para ensinar a sua igreja a se preparar. Mas Ele é justo também. Eu quero perguntar à igreja. A pergunta que eu ia fazer era essa. Será que um moço de cavanhaque, barbudo, que anda lá na sua casa só de bermuda, sem camisa, será que uma irmã da nossa igreja maquiada, com sua saia pelo joelho, curta, fora da nossa disciplina, com seu sapato de salto acima de 5 centímetros, é a disciplina que moraliza os nossos costumes, que o dia que Deus precisar do arrebatamento desta igreja, será que você vai ser levantada da terra com esse corpo material, transferir para um corpo celestial, com o rosto tudo maquiado, com a sua saia pelo joelho, com aqueles costumes inconvenientes? Irmãos, não. Eu digo não. Eu falo sem medo de errar.
Por isso a nossa igreja há uma disciplina. Eu não quero se acovardar diante dos ensinamentos do irmão Aldo como pastor. Acredito que nenhum dos irmãos vai ficar com raiva de mim porque estou falando isso. Não estou exortando. Eu estou ensinando a missão do profeta, irmão Aldo. A missão dele é essa. Elevar um povo para a eternidade, um povo zeloso de boas obras, colocar lá naquele lugar coberto de prata, o lugar que eles prepararam, irmãos, cravejado de ouro, para o seu povo, povo da promessa, povo do profeta irmão Aldo, povo do Consolador, habitar eternamente. Agora, para você chegar àquele lugar, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Você tem que se preparar-vos, obedecer a disciplina, a doutrina que nós pregamos e ensinamos nesta igreja. Por isso, queridos, amados e estimados irmãos, que eu tanto amo, e o irmão Aldo também te ama muito. Ele não quer perder. O profeta Moisés, irmãos, ele foi misericordioso, porque aquele povo que se corromperam, idolatraram a sua fé, de criar imagens, uma estátua de ouro para seguir. Deus disse, exclui do nosso meio. Mas o profeta Moisés, no lado do prato da balança da justiça que havia a caridade, prato do bem. Ele disse, Deus, eu vou ter paciência com eles. Vou ensinar mais. E ele conseguiu, irmãos. Agora hoje essas pessoas que estão me ouvindo, tanto aqui como via internet, que ainda ama o mundo um pouco, quer ser da igreja, mas quer ser do mundo, o irmão Aldo não vai desanimar com você. Nós vamos pregar até a última oportunidade de sua vida. Ele não quer te perder, irmãos. Ele não quer te ver você vagueando no meio do pecado, nos vícios, e perdendo a sua salvação. Ele quer te salvar. E para isso, irmãos, precisa você fazer a sua parte. Faça a sua parte, que Deus te ajudará. Vamos ouvir pelo coro para encerrar a nossa reunião, o hino 91. Que belo dia! Irmãos, que maravilhoso dia será aquele dia de nossa vitória. Vamos ouvir.
Amém, irmãos, todos em pé, por gentileza. Vamos encerrar o nosso trabalho com muita alegria, com muito gozo em nossas almas. Agradecer a Deus pelo preparo dessa reunião muito belíssima. Parabéns para o coro, pelas mensagens que se apresentaram, respaldaram a mensagem que eu falei com esse hino. Muito bem. Quero agradecer aos nossos irmãos internautas por ter nos acompanhado com sua audiência e quero deixar para vocês esse convite novamente, relembrar 2 finais de semana festivo aqui em Quatro Marcos. Venham, irmãos, não perca. Coroação do nosso querido, amado, estimado profeta, Santo Irmão Aldo. E no dia 8 de maio, é a comemoração dos Dias das Mães, que merece todo o carinho, todo o respeito, todas as bênçãos e proteção dos santos e anjos. Que esteja com vocês, mães, para que nessa missão que você tem, você seja vitoriosa. Esse é o meu desejo em nome da Santa Avó. Vamos orar, encerrar o nosso trabalho. Querido Deus, bondoso, soberano Pai, te agradecemos por grande bênção que tem concedido para nós, de reunidos mais uma vez te louvar, bendizer o seu nome e aprender mais da sua doutrina, da sua disciplina que moraliza os nossos costumes. Ir para o lugar prometidos por Jesus, lugar maravilhoso, que lá não sofreremos nada, o ardor, o calor desse pecado, nós não vimos mais, nem com os olhos espiritual, mas nós vamos viver no refrigério de nossas almas, gozar para toda a eternidade dessa salvação, que Deus nosso Pai, que Jesus, seu Filho amado, que Maria Santíssima, tanto lutaram para conquistá-lo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria Santíssima, santos profetas e santos apóstolos. Obrigado, Santa Avó Rosa. Obrigado, Santo Irmão Aldo. Peço que as suas bênçãos, seus poderes, seus milagres, a salvação de todo perigo, ou a salvação dessas almas, esteja em suas mãos poderosas. Aqueles que colocaram nessa caixinha pedido de oração, cujo estou direcionando as minhas mãos e fazendo esse pedido muito sincero ao Senhor Santo Profeta, colocaram aqui executando esta fé gloriosa que tem no seu grande poder. Dá para eles alívio das dores, dos sofrimentos. Salve eles das horas difíceis da vida, do acidente, do assalto, dos vícios de toda espécie. Peço ao irmão Aldo que o Senhor guarde a sua igreja. E agora eles vão retomar seus convívios para os seus lares. Eu peço que o Senhor vos acompanhe. E eles tenham uma semana de prosperidade debaixo do seu amparo e da sua proteção. Ó irmãos, ó irmãs, queridos internautas que estão em sua casa conectado, assistindo a essa reunião santa, desejo as bênçãos de Deus Pai, de Jesus, o seu Filho amado, do Espírito Santo de Deus, as bênçãos de Maria Santíssima, dos santos profetas e dos santos apóstolos, a bênção do Consolador e a bênção do nosso querido primaz, Santo Irmão Aldo, esteja com todos vocês para sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade.